Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Hoje a gente vai estudar a chamada Lei dos Cossenos, tá? A Lei dos Cossenos, ela generaliza o Teorema de Pitágoras. Ou seja, ela é um caso particular do Teorema de Pitágoras. Perdão, ao contrário, né? O Teorema de Pitágoras é um caso particular dela. Então ela basicamente é um teorema que se aplica mais ou menos como o Teorema de Pitágoras, só que para um ângulo, um tipo de triângulo arbitrário. Então, por exemplo, suponha que esse é um triângulo e esse lado mede gama. Aí eu vou chamar essas medidas de A, B e C assim. Tá? Quando gama é 90 graus, o teorema o triângulo aqui ele é retângulo, né, nesse vértice. Então, se gama é 90 graus, aí pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado. Tá? Agora, se gama não é necessariamente 90 graus, a gente vai provar o seguinte, que C quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado menos 2A vezes B vezes o cosseno desse ângulo gama. Tá? O que acontece? Se você olhar essa fórmula aqui e aplicar ela em um triângulo retângulo, olhando para o ângulo gama como sendo um ângulo reto, então o gama vai ser 90 graus. Então esse cosseno vai ser zero. Né? Cosseno 90 é zero. Então vai sobrar só essa expressão aqui, ó. C quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. Tá? Por isso a gente fala que essa fórmula generaliza, né, o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras você pode enxergar como caso particular de uma aplicação da lei dos cossenos. Que a lei é um caso particular da lei dos cossenos, porque é como se eu estivesse explicando a lei dos cossenos no triângulo retângulo olhando para o ângulo reto. Tá? Então a lei dos cossenos fala o seguinte: pega um triângulo ABC qualquer. Escolha um dos ângulos. Vamos pegar esse ângulo rosa aqui, gama, tá? Do vértice C. Então, a partir desse ângulo, né? Vamos lá. O quadrado do lado oposto a esse ângulo é a medida, né? Quando falar é medida. É igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos duas vezes a medida desses dois lados, vezes o cosseno desse ângulo. Então vamos provar isso. Bom, aqui a gente vai ter um monte de casos para analisar, tá? Então a ideia é a seguinte: a gente vai pegar o triângulo ABC, ó, esse ângulo gama aqui, aí eu vou traçar passando pelo vértice A uma perpendicular à reta BC. Com isso a gente vai obter um ponto D na reta BC, tá? Só que aí esse ponto D tem 5 possibilidades. Ele pode coincidir com o ponto C, pode coincidir com o ponto D, e ele pode ser diferente. Então aí quando B, C e D são diferentes, né, de dois distintos, um dos três pode estar entre os outros dois. Então tem 3 possibilidades. Ou D está entre B e C, ou C está entre B e D, ou B está entre C e D. Tá? Então a gente vai ter que analisar todos esses casos. Tá? Então, para começar, né? Tracemos por a pelo ponto A, né, a reta perpendicular à reta BC. E eu vou chamar de D o pé dessa perpendicular. Então, nós temos 5 casos para analisar. Primeiro caso é quando o D, ó, vai coincidir com o ponto C. O ponto C ficou escondido aqui, ó. Mas aqui é o ponto C também, tá?
Vou colocar ele aqui. Então, esse é um caso. Pode acontecer no segundo caso, que o ponto D coincida com o ponto B. E os outros três casos é quando o B, C e o D são de dois distintos. Nesse caso, D está entre B e C. Nesse caso, o B está entre C e D. E nesse caso, o C está entre B e D. Então vamos começar ali pelo caso 1. Então aqui ó, a gente pode simplesmente, é o que eu fiz aqui em cima, é o teorema de Pitágoras, tá? Então ó, nesse caso aqui, então caso 1 é se o ponto C e o ponto D coincidem. Ó, nesse caso, não, ó, pelo teorema de Pitágoras, temos, por que teorema de Pitágoras? Porque o ângulo gama, tá, vai ser reto, né? Porque o AC é uma perpendicular à reta BD. Então o ângulo gama ali é um ângulo reto. Então pelo teorema de Pitágoras, né? Então AB vai ser hipotenusa, então C ao quadrado vai ser igual a quadrado mais B quadrado. Só que daí, né, colocando isso continua valendo, né? Que menos 2AB vezes 0 é 0. Então o lado direito aqui dá A quadrado mais B quadrado. Só que 0 vai ser justamente cosseno de gama, né? Porque gama agora é 90 graus. Ou π sobre 2, né? Então isso implica que C quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado menos 2AB vezes cosseno de gama, que é o que a gente queria. Então nesse caso é bem fácil, né? Vamos lá agora, segundo caso. Agora a gente vai supor que o pé dessa perpendicular coincide com o ponto B. Então agora o nosso triângulo é retângulo e o ângulo reto está no vértice B. Tá? Então nesse caso nós temos o seguinte. Então, segundo caso é se o ponto D coincide com o ponto B. Então nesse caso nós temos que utilizar algumas coisas. Calcula cosseno gama. Né? Esse triângulo é retângulo, então eu posso calcular cosseno. Cateto adjacente, né? Mede Azinho dividido pela hipotenusa que mede Bzinho. Então isso é equivalente a dizer que o Azinho é B cosseno gama. A gente vai usar isso aqui depois, tá? Agora aplica o teorema de Pitágoras aqui nesse retângulo. Então, ó, pelo teorema de Pitágoras, então a gente vai ter o seguinte. Vou fazer aqui embaixo, tá? Então, ó, cuidado agora, a hipotenusa mede B e os catetos medem A e C. Então, B quadrado é igual a A quadrado mais C quadrado. Lembrando que a gente quer isolar o C, né? Então, C ao quadrado vai ficar B ao quadrado menos A ao quadrado. E aqui agora tem alguma manipulação algébrica. Que olha só. Esse menos A quadrado, eu vou escrever como A quadrado menos 2A quadrado. Se eu olhar isso aqui, ó, é 1 menos A quadrado. Então continua valendo a igualdade. Aí agora eu vou pegar esse A quadrado e escrever ele como A vezes A. Isso implica que C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado menos 2 vezes A vezes A. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse A aqui, ó, esse verde, e vou trocar por B cosseno gama.
Então a gente vai chegar aqui no fato que c quadrado é igual a quadrado mais b quadrado menos 2a b cosseno gama. Que é exatamente o que a gente queria. Então nesse caso 2, a lei dos cossenos também é verdadeira. Bom pessoal, agora a partir do terceiro caso, a gente vai supor que os pontos B, C e D são dois e dois distintos, tá? Aí nesse caso particular, 3, tá? Vamos supor que D está entre B e C, né? Porque se B, C e D são três pontos 2 a 2 distintos, um deles tem que estar entre os outros dois, né? Porque os três são colineares. Primeira coisa, quem é o cosseno gama nesse caso aqui? Ó, se você olhar esse triângulo aqui, ele é retângulo, tá? Então, o cateto adjacente, que mede o comprimento de CD, dividido pela hipotenusa, que no caso aqui é o AC, né? Que mede Bzinho. Então, isso aqui é equivalente a dizer, né? Então, que o comprimento de CD é B cosseno gama. Isso aqui a gente vai usar depois, tá? Então, se você olhar esse desenho, tem dois triângulos retângulos, né? Ó, esse aqui, esse que eu tô pintando de amarelo, e esse azul aqui, né? Então vamos aplicar o teorema de Pitágoras nos dois triângulos aí, tá? Pelo teorema de Pitágoras, vamos olhar esse triângulo à esquerda primeiro, ó. A hipotenusa mede B, né? Então, B quadrado vai ser igual a CD, comprimento de CD ao quadrado, mais o outro cateto, ó, comprimento de AD ao quadrado. Agora para o outro triângulo aqui, a hipotenusa dele mede C. Então vai ficar comprimento de AB, comprimento de AB ao quadrado, que é, ou seja, Czinho ao quadrado. Aí os catetos são BD e AD. Então vai ficar comprimento de BD ao quadrado mais comprimento de AD ao quadrado. Chama aqui de 1, aqui de 2. Então subtrai membro a membro aqui, né? Subtraindo. Não precisa chamar de 1 e 2 não, né? Subtraindo membro a membro. Ou seja, lado esquerdo, subtrai lado esquerdo, lado direito, subtrai lado direito, tá? Obtemos. Do lado esquerdo fica B quadrado menos C quadrado. Lado direito vai ficar comprimento de CD ao quadrado menos o comprimento de BD ao quadrado, né? Que isso aqui vai embora com isso aqui, ó. Vai zerar, tá? Agora esse aqui, essa fórmula, essa igualdade eu vou chamar de 1. Tá? Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou calcular esse cara aqui, ó. Comprimento de BD ao quadrado. Vamos lá. Aí meio que nos três casos que a gente tem para fazer, né? Nesse e nos próximos dois, a gente vai ter que fazer mais ou menos as mesmas contas, tá? Não vai mudar muito não. Então olha só, BD é esse pedaço aqui, ó. Então note que o comprimento dele é o todo, que mede A, menos esse pedacinho aqui, ó, que mede comprimento CD. Então o comprimento de BD é o comprimento de A menos o comprimento de CD. Ó, é o todo menos o azul aqui. Sobra só esse amarelinho aqui, que é BD. Só que a gente quer levar ao quadrado, tá? Então, o comprimento de BD ao quadrado vai ficar A menos o comprimento de CD, tudo isso ao quadrado. Então, o comprimento de BD ao quadrado vai ficar
A quadrado menos 2A vezes o comprimento de CD mais o comprimento de CD ao quadrado. Aí substitui essa igualdade aqui em 1. Tá? Então troca o BD quadrado por A quadrado menos 2A comprimento de CD mais comprimento de CD ao quadrado. Chamamos aqui de 2. Então substituindo Substituindo 2 em 1, a gente vai encontrar o seguinte. Então, vamos lá. Ó, o 2 é isso aqui, ó. É b quadrado menos c quadrado é igual comprimento de CD ao quadrado menos comprimento de BD ao quadrado. Aí esse BD quadrado, ó, a gente vai trocar utilizando esse 2 aqui, ó. Tudo isso, tá? Isso aqui implica que b quadrado menos c quadrado é igual ao comprimento de CD ao quadrado menos, eu ponho entre parênteses, tá? A quadrado menos 2A comprimento de CD mais comprimento de CD ao quadrado. Então isso implica que b quadrado menos c quadrado é igual ao comprimento de CD ao quadrado menos A ao quadrado. Aí tem que trocar o sinal, né? Porque é o oposto do que está dentro do parênteses. Então todos os fatores ali você troca, todas as parcelas você troca o sinal, né? Mesma coisa que multiplicar todo mundo por menos 1. Então, ó, CD quadrado menos CD quadrado vai dar 0. Então resulta que b quadrado menos c quadrado é igual a menos a quadrado menos 2 mais 2a vezes o comprimento de CD. Porque a gente quer isolar o c, né? C quadrado. Opa. Você lembrar desde o início aqui, ó. A gente quer provar que essa fórmula aqui. Então tem que isolar o c quadrado. Isolando o c quadrado aqui, ó. A gente vai chegar que c quadrado vai ser igual a quadrado mais b quadrado menos 2a vezes comprimento CD. Só que o comprimento CD, ó, a gente lá atrás já viu o que é. É b cosseno gama. Substituindo aqui, né? A gente vai chegar aqui. Então, c quadrado é igual a quadrado mais b quadrado menos 2a b cosseno gama. Que é o que a gente queria. Então, nesse caso, o lei dos cossenos também se aplica. Bom, pessoal, agora o quarto caso. Nós vamos supor que b está entre c e d. Nesse caso também a análise vai ser bem parecida com o caso 3, tá? Tanto o caso 4, 4, 5 e o caso 3 são bem parecidos a análise, né? Então agora é se b está entre C e D. Bom, aqui nós temos também dois triângulos retângulos, tá? Esse triângulo amarelo, ele é retângulo, tá? De hipotenusa C. E o todo, esse aqui, ó, é um triângulo retângulo de hipotenusa medindo B, tá? Então, em relação a esse triângulo maior, olha o cosseno gama. Ele é, de novo, o comprimento de CD dividido por B. A mesma coisa que deu no caso 3, tá? Ó, o cateto adjacente ao ângulo gama é CD. Eu tô olhando o triângulo maior aqui, tá? Dividido pelo Bzinho. Então, lá no final, a gente vai trocar o comprimento de CD por B vezes cosseno gama, tá? Deixa eu fazer isso aqui lá no final. Bom, vamos aplicar o teorema de Pitágoras nos dois triângulos, tá? Então,
É o mesmo passo a passo que a gente fez antes, tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, olha esse triângulo aqui primeiro. A hipotenusa mede C, né? Então nós temos que C ao quadrado é igual BD ao quadrado mais AD ao quadrado. Agora olha o triângulo maior. A hipotenusa mede B. Então pelo teorema de Pitágoras, B ao quadrado vai ser igual a CD quadrado mais AD quadrado. Subtraindo então, membro a membro, essas duas. Nós chegamos que C quadrado menos B quadrado é igual a comprimento de BD ao quadrado menos comprimento de CD ao quadrado. Porque, ó, comprimento de AD quadrado vai embora com o comprimento de AD quadrado, tá? Vou chamar isso aqui de 3. Bom, gente, agora é fazer conta. Vamos fazer igual nós fizemos antes. Vamos analisar o comprimento de BD. Então, ó, temos. Se olhar o comprimento de BD, ó, BD, se eu pegar CB, né, os comprimentos, tá? De CB mais comprimento de BD, isso dá o comprimento de CD, tá? Então, BD, na verdade, é eu pegar o CD e tirar esse comprimento, esse carinha aqui, ó, que é o A, que mede A, né? Então, é CD menos A. Então, o comprimento de BD é o comprimento de CD menos Azinho. Só que nós queremos o comprimento de BD ao quadrado. Então, isso implica que o comprimento de BD ao quadrado é o quadrado dessa diferença. O quadrado dessa diferença é o comprimento de CD ao quadrado menos 2 vezes A vezes o comprimento de CD mais A ao quadrado. Chamamos aqui de 4. Aí substitui, né? 4 no lugar do 3. Aí substituindo 4 em 3, obtemos, vamos lá, C quadrado menos B quadrado é igual comprimento de BD ao quadrado menos o comprimento de CD ao quadrado. Então agora a gente vai trocar isso aqui por isso, tá? Porque eles são iguais. Isso implica que C quadrado menos B quadrado é igual ao comprimento de CD ao quadrado menos 2A vezes o comprimento de CD mais A quadrado menos o comprimento de CD ao quadrado. Então esse cara vai embora com ele, com esse, né? Resulta, então, que C quadrado menos B quadrado é igual a A quadrado menos 2A vezes o comprimento de CD. Aí isola o C quadrado, né? A gente obtém que C quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado menos 2 vezes A vezes o comprimento de CD.
Agora volta lá no início desse caso e vê que o comprimento de CD é B vezes cosseno gama. Isso vai implicar então que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB vezes o cosseno de gama. Ou seja, a lei dos cossenos também é verdadeira nesse caso. Agora fazer o caso 5. Agora a gente vai supor que o ponto D é tal que o C vai estar entre B e D. Então agora, se C está entre B e D. Bom, aqui a gente tem que tomar cuidado que a gente não consegue calcular a gama diretamente, tá? O cosseno dele. Porque, vamos lá. Os triângulos retângulos que nós temos, ó, é esse. Tá? Ele não tem nenhum ângulo agudo medido gama. E esse aqui, ó, que também não tem nenhum ângulo agudo medido gama. Só que a gente sabe, esse cara aqui, ó, esse ângulo azul é o suplemento do gama. Então, a medida desse cara aqui é π menos gama, né? Por que π menos gama? Porque a soma dos dois tem que dar 180. Ou seja, π. Então, na aula passada, lá quando a gente ampliou o domínio, a gente viu, né, que o cosseno de um ângulo é menos o cosseno do suplemento dele. Era a gente definiu um negocinho, cosseno φ igual a menos cosseno θ. Era uma relação que a gente tinha lá. Tá? Então aqui vai valer algo semelhante. A gente calcula o cosseno desse ângulo calculando o cosseno desse. Então a gente tem o seguinte, que o cosseno de gama é menos o cosseno de π menos gama. Agora quem é o cosseno de π menos gama? Cateto oposto. Perdão, cateto adjacente, né? O cosseno, né? Comprimento de CD dividido pela hipotenusa, que é esse carinha aqui, ó, dividido por Bzinho. Ou seja, o comprimento de CD é, nesse caso, menos B vezes cosseno de gama. Então isso aqui a gente vai guardar para usar lá no final de novo. Então a ideia agora é aplicar Teorema de Pitágoras nos dois triângulos retângulos que nós temos aqui, né? Então no maior lá, né, a gente tem que a sua hipotenusa mede C quadrado e os catetos medem BD e AD. Aí no triângulo retângulo menor, a hipotenusa mede B, os catetos medem CD e AD. Subtrai aqui membro a membro. Então a gente vai obter que C quadrado menos B quadrado é o comprimento de BD ao quadrado menos o comprimento de CD ao quadrado. Vamos chamar isso aqui de 1. 1 não, né? Vamos chamar... é 5 aqui. Agora vamos calcular BD. Acho que em todos a gente está fazendo a mesma conta, né? A gente vai chegar na mesma relação e vai calcular BD. Vamos lá, temos. Então olha no desenho quanto mede o comprimento de BD. Ó, BD é o todo aqui, né? Então ele é BC mais CD. Então é Azinho mais CD. Azinho mais o comprimento de CD. Então eleva ao quadrado. O comprimento de BD ao quadrado é A quadrado mais o comprimento de CD
Na verdade é assim, né? Aí A mais comprimento de CD ao quadrado vai ficar A quadrado mais 2A vezes o comprimento de CD mais o comprimento de CD ao quadrado. Aí agora a gente vai voltar aqui no 5, vai trocar BD ao quadrado. Opa. A gente vai trocar o BD quadrado por A quadrado mais 2A vezes o comprimento de CD mais o comprimento de CD ao quadrado. Então vou chamar isso aqui de 6. Substituindo 6 em 5, né? Obtemos o seguinte. Bom, a gente tinha o seguinte. Lá em 5 é C quadrado menos B quadrado é igual ao comprimento de BD ao quadrado menos o comprimento de CD ao quadrado. Então, a gente vai chegar aqui, comprimento de C quadrado menos comprimento de B ao quadrado. C quadrado menos B quadrado é igual ao comprimento de BD quadrado, a gente vai trocar, né? Por A quadrado mais 2A vezes o comprimento de CD mais o comprimento de CD ao quadrado, aí menos o comprimento de CD ao quadrado. Esse cara vai embora com esse. Resulta que C quadrado menos B quadrado é igual a A ao quadrado mais 2A vezes o comprimento de CD. Isolando o C quadrado, né? A gente vai chegar aqui, C quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2A vezes o comprimento de CD. Só que o comprimento de CD, ó, a gente viu lá em cima, é menos B cosseno gama. Então desce aqui. Isso implica que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2A vezes menos B cosseno gama. Então a gente pode reescrever isso, né? E vai ficar C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado menos 2AB cosseno gama. Que é o que a gente queria, né? Então, ó, em todos os casos, a gente chegou na mesma fórmula, tá? E assim encerra a demonstração da lei dos cossenos, tá? Aí, eu coloquei como corolário da lei dos cossenos. Então, na verdade, são 3 fórmulas, né? Que a gente consegue em cada triângulo. Se eu fixar o ângulo gama, então C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado menos 2AB cosseno gama. Se eu fixar esse ângulo beta aqui, então a gente vai obter a fórmula pela lei dos cossenos. B quadrado é igual a quadrado mais C quadrado menos 2AC cosseno beta. E se eu fixar o ângulo alfa, então eu já obter isso aqui, ó. Por quê? Pela lei dos cossenos, A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado menos 2BC cosseno alfa. Tá? Então, gente, a aula de hoje era isso, tá? Aí a gente volta na próxima aula para demonstrar aí o último resultado do nosso curso, que é a lei dos senos. Ok? Até lá então.